Paz do Senhor, amados. Amém. Romanos 9, do 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é os concertos, é a lei, é o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. O apóstolo Paulo disse que poderia ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. A minha palavra hoje, eu quero dirigir uma palavra hoje nesse sentido, procurar levar um pouco do Evangelho também para esse povo. Nós sabemos que a mensagem viaja através da internet. Então eu queria trazer uma mensagem hoje para esses que são israelitas, que o apóstolo Paulo falou para eles. Porque são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, quer dizer, era deles. A adoção de filhos era deles, era para eles, é para eles. É a glória era para eles. Os concertos, tudo que Deus fez para eles, a lei depositou nas mãos deles, o culto iniciou por eles, as promessas feitas para eles, os judeus, dos quais são os pais, quer dizer, veio deles, os que sustentaram a lei, que suportaram as regras de Deus, a disciplina, a ordem, a justiça, veio sustentada por eles, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo aqui fala que a herança era tudo para eles, pertencia para eles, a promessa, e que o Deus bendito, que é o nosso Jesus, citando agora, falando de Jesus, né, veio do meio deles. E hoje eu quero falar também desse judeu maravilhoso, desse judeu que há 2010 anos, 2011 anos, morreu por nossa causa, pela causa da humanidade. E é em cima disso que eu quero trazer uma mensagem hoje em nome de Jesus, em nome desse Jesus, desse judeu excelente, desse judeu que foi crucificado, maltratado, igual o apóstolo Paulo cita, a salvação veio do judeu, né? Dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Quer dizer, o Cristo nosso Salvador veio do meio dos judeus. Então eu quero falar desse judeu maravilhoso que morreu por mim, por você, que morreu por nós. Então, pelo que eu entendi, e existem tantos lugares no Evangelho, no Velho Testamento, que confirma o Novo Testamento, que dá clareza, que dá certeza de que esse Jesus, prometido pelos profetas,
pela lei, pelos salmos, de que esse Jesus era o Cristo que se veio, que morreu por mim, pela humanidade, morreu por nós. Que os judeus ortodoxos, eles não seguem o Novo Testamento. Então, fica difícil para entender e compreender aquele Jesus falado pelos profetas, citado agora no Novo Testamento. Se eles não leem o Novo Testamento, fica difícil para eles compreender. Então, de alguma maneira, eu quero passar uma mensagem para vocês que estão nos ouvindo, que é um judeu, veio da linhagem dos profetas, que quer ouvir uma mensagem do Evangelho de Jesus. Então, essa mensagem hoje vai ser para vocês e para aqueles também que estão nessa posição, nessa qualidade, não crendo ainda que esse Jesus, que morreu há 2010 anos, crucificado, é o Messias. Essa mensagem vai para vocês hoje e para aqueles que não creem. Graças a Deus. Então eu quero citar lugares na lei, nos salmos e nos profetas. Iniciando então em Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 15 ao 19. Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao 19, está escrito: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pedisses ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Versículo 17. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Versículo 18. Eis, lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, este escrito de Moisés, que Moisés falou, escreveu, não tem a data precisa, mas uns 4.000 anos atrás, acredito eu, que deu esse cumprimento. Moisés estava revelando e falando desse profeta que iria se levantar como ele, em sinais, em prodígios, como ele nessa medida, em sinais, em prodígios e em maravilhas, né? Porque o homem não pode fazer nada se Deus não for com ele. Então, assim como Deus foi com Moisés, em sinais, em abrir o mar vermelho, eles passarem por terra seca, água se tornar em sangue, quer dizer, todos aqueles sinais que se manifestaram através de Moisés, que Deus fez através de Moisés para mostrar o seu poder e a sua glória, levantou-se também Jesus no Novo Testamento, fazendo os seus sinais e as suas maravilhas, confirmando que ele era o Cristo, né? Pelos sinais e maravilhas que ele fez, dá-se para acreditar que ele é o Cristo prometido, e é esse Cristo que Moisés, é desse que Moisés falou, é desse profeta que Moisés escreveu, e é assim que eu creio, porque Jesus, pelos seus sinais de cura ao cego, o aleijado, ressuscitar morto, meu amado, levantar um morto de 4 dias, ninguém faz o sinal desse se Deus não for com ele. Então, esse profeta como Moisés, que eu creio, é esse Cristo que há 2000 anos foi crucificado. Aí ele fez tantos sinais no meio do seu povo, mas o seu povo ainda o crucificaram, né? Meu Deus, mas esse é o Cristo, nosso Salvador. Aleluia, Jesus. No capítulo 3 de Atos, no versículo 22 e 23, creio eu que seja Lucas que relatou também os escritos de Moisés, referindo a Jesus Cristo, dando cumprimento
em Atos dos Apóstolos, agora no Novo Testamento, dando cumprimento do que Moisés escreveu, do que Moisés falou, do que Moisés relatou. Atos 3:22 diz: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos 3:23 e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Então esse profeta que Lucas está relatando agora, falando agora, foi o Cristo que se levantou já há 2011 anos. Foi esse Cristo que foi crucificado já há 2011 anos para a salvação da minha e da tua vida, para a salvação da nossa vida, para a salvação de todas as nações da terra, né? Unindo judeus e gregos, gentios, todos numa só pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, quem não escutar esse profeta agora, como diz o Evangelho, quem não dá atenção para esse Jesus, quem estiver esperando outro Jesus, não haverá um outro Jesus, porque não há outro nome que se possa alcançar a salvação, senão no nome de Jesus. Então, nós aqui estamos esperando esse Jesus maravilhoso, né? Esse Jesus que em Atos dos Apóstolos Lucas falou dele, né? Relatando e citando o que Moisés escreveu, né? Há 4.000, 5.000 anos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Eu não tenho a data precisa de quando Moisés escreveu, mas esta profecia já se cumpriu, esse escrito de Moisés já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, Senhor. Nos Salmos, meus amados, nos Salmos também existem vários escritos que relatam da pessoa de Cristo. Nos profetas, são mais os profetas que falaram da pessoa de Cristo, né? Nos Salmos também está escrito, disse Davi, no Salmo 22, como já foi lido aqui hoje, mas esse versículo não foi lido: Deus meu, por que me desamparaste? Dando cumprimento no Evangelho de Mateus, verso 27, Mateus 27, verso 46, onde diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Então esse escrito de Davi no Salmo 22 se cumpriu na morte e crucificação do Senhor Jesus, onde ele relatou esse clamor ao Deus do céu: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Jesus, homem, naquela hora, foi entregue aos homens, para que os homens fizessem a justiça, né? E o que foi que fizeram? Por ele se declarar filho de Deus, que nós também somos filhos de Deus, foi crucificado por se declarar filho de Deus. Nenhuma acusação acharam contra o Cristo. Qual é a acusação para se escrever? Qual é a acusação para se dar a pena de morte? A blasfêmia dele foi porque ele se declarou filho de Deus. Meu Deus, para o povo isso foi uma pena de morte, e crucificaram ele com uma morte tão cruel e tão terrível. Então esse escrito de Davi no Salmo 22 se cumpriu na pessoa de Cristo, quando ele clamou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versos 7 e 8 está escrito: todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços, meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois,
nele tem prazer. Cumprimento desse escrito de Davi. Marcos capítulo 15, verso 28, 29, 30, 31, 32. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derriba o templo e em 3 dias edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando dele: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Então, nesse escrito também de Davi, no Salmo 22, 7 e 8, cumpriu-se também na crucificação do Senhor Jesus, na morte e crucificação desse Cristo maravilhoso, desse judeu maravilhoso, que teve uma morte tão cruel e tão terrível para a salvação da humanidade, né? E com tudo isso, os demais judeus, até hoje, não dão crédito para esse Jesus, para esse judeu que morreu lá no meio deles, lá em Jerusalém, né? Lá na terra prometida, lá na terra onde Deus pôs eles, a terra que mana leite e mel, né? A terra boa, lá onde Deus colocou vocês, lá onde Deus implantou o templo de Salomão, lá onde todas as bênçãos do céu estão derramadas sobre as vidas de vocês. Vocês crucificaram o Messias, não entendendo o que era o Messias. E agora nem leem o Novo Testamento, que o Messias deixou escrito, vocês nem leem. Eu não estou dizendo isto porque eu quero a condenação do judeu, não, de forma alguma. Nós estamos procurando levar também uma palavra de salvação para que esses que ainda não compreenderam que esse Jesus era o Messias, venham a compreender, venham a se humilhar, né, debaixo da potente mão de Jesus e aceitar Ele como Messias prometido. Que quem estiver esperando outro Messias, não vai haver outro Messias para a salvação da humanidade. Eu não creio em outro Messias. Nós cremos nesse que morreu e foi crucificado por nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco, né? Isaías 7, 14. Está escrito isso. Isaías profetizou disso. Isaías falou disso. A virgem haveria de conceber, daria luz a um filho, lhe poria o teu nome, e dará um filho, será o seu nome Emanuel, isto é, Deus conosco. Olha o sinal grande que já se cumpriu. E quem estiver esperando, então, esse sinal vai cumprir ainda? Não. No Jesus que eles estão esperando, esse sinal já vai cumprir na vida deles. Porque no meu Jesus, o nosso Jesus, nesse que morreu, esse sinal já se cumpriu. Porque o cumprimento disso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 26 ao 35, onde diz que o anjo visitou Maria. Verso 26: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José,
da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Verso 29. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Meu Deus. Amém, meus amados? Então, esse Jesus maravilhoso, esse sinal do que o profeta escreveu, do que o profeta, também Davi considera como profeta, porque profetizou no seu escrito, no seu salmo, ele escreveu na sua escritura dessa virgem que daria à luz a um filho. Aconteceu na vida de Maria. Maria foi agraciada por Deus, foi bem-aventurada por Deus, para se cumprir na vida dela este acontecimento, né? Ela foi agraciada de ser a mãe do nosso Senhor, a mãe do meu e do teu Senhor, a mãe desse judeu maravilhoso. Então, este sinal de que o profeta escreveu no Velho Testamento, só quem pode entender e crer é quem segue o Novo Testamento e procura compreender as palavras de Jesus, o Novo Testamento. Então, em geral, no Novo Testamento, confirma o que Isaías e os demais profetas profetizaram da parte do Senhor. Então, no Novo Testamento em geral, ele dá uma confirmação de tudo que os profetas profetizaram, né? De tudo que eles falaram, de tudo que eles ensinaram, pregar, escrever. No Novo Testamento se cumpriu, tem se cumprido e ainda há de se cumprir muitas coisas também para nós os cristãos, né? Ainda Jesus não estabeleceu o seu reino, os fiéis vão reinar com Cristo 1000 anos. Isaías 40, versículo 3 diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Então, Isaías, neste escrito, ele fala da pessoa de João Batista. E João Batista seria como aquele que vinha endireitando os caminhos, preparando o povo para receber a Cristo, preparando o batismo para arrependimento, ensinando o povo a se reconciliar, preparando um caminho para a vinda de Jesus, né? Esse é o anjo do Senhor, que Malaquias também diz, né? Isaías falou, Malaquias e demais profetas, né? Quem crê, Jesus falou, esse é o anjo do Senhor. João Batista, que morreu degolado, aquele é o anjo do Senhor que veio para preparar o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo vai entrar na mente de vocês, fazer com que vocês compreendam que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Isaías 65 diz: Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Vocês estão vendo, meus amados? Nós estamos no extremo da onde a mensagem foi pregada. Nós estamos praticamente quase do outro lado do mundo da onde a mensagem foi pregada. A maioria delas em Jerusalém, na cidade amada, na cidade do grande Deus, na cidade do grande Rei. A mensagem foi levada lá.
Mas Deus, pela boca de Isaías, profetizou e falou: fui buscado dos que não perguntavam por mim. E nós, os gentios, do outro lado do mundo, aqueles que não perguntavam por Deus, quem é esse Deus? Não conhecia esse Deus que vocês conhecem. Não entendia esse Deus que vocês entendem, os judeus. A mensagem desse judeu maravilhoso que chegou para nós foi a marca dos pregos nas mãos, foi a marca dos pregos nos pés, foi o furo do lado onde perfurou-se a lança de baixo para cima, a cruz de madeira que ele foi crucificado com seus braços abertos. Então a mensagem que chegou para nós foi esta daí, a cruz de Jesus. Nós tivemos amor por esse Jesus. Nós buscamos este Jesus do outro lado do mundo. Encontramos este Jesus, esse judeu maravilhoso, que morreu por mim, por você, que morreu por nossa causa, pela causa da humanidade. Ele sofreu as suas angústias da morte. O Salmo 22, Davi relata as angústias do Messias, da sua crucificação. O Salmo 22 tem demais também, relata as angústias, as dores e aflições do Messias. Mas como diz o título, ele triunfou. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então fui buscar os que não perguntavam por mim. Deus falou pela boca de Isaías. Fui achado daqueles que não me buscavam. Nós encontramos o Senhor. A cruz de Cristo nos levou, a cruz nos levou a esse Jesus. A morte e crucificação nos levou a esse Jesus que foi crucificado em Jerusalém. Então, nós temos amor por esse judeu. Nós amamos a Deus através desse judeu. Esse judeu maravilhoso nos trouxe no conhecimento, nos mostrou o verdadeiro Deus do céu, que é o Deus de amor, o Deus de compaixão, que nós que éramos gentios, chamados em circuncisão, separados da comunidade de Israel, cheios de enfermidade espiritualmente falando, não tinha como nós salvar, porque a lei nos condenava, a lei nos matava, né? A lei tinha juízo de condenação sobre nós, mas esse Salvador da humanidade, Cristo Jesus, não olhou para as nossas faltas, não olhou para os nossos pecados. Ele disse: em meu nome, pelo meu sangue derramado, são perdoadas as ofensas. Então o sangue desse Jesus maravilhoso, que naquela cruz foi derramado, foi para a minha e a tua salvação. Foi para a nossa salvação. Então a morte desse Jesus maravilhoso, para mim, para você, para aqueles que querem ouvir, tem um valor, que é o valor no sentido de salvação. Foi a salvação da nossa alma, a crucificação deste Jesus. Nós não entendemos as coisas pela lei. Nós não conhecemos o amor de Deus pela lei. Nós conhecemos pela morte e crucificação de Jesus. A cruz de Cristo. Um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Meu Deus, um povo que se não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Eu quero falar um pouquinho da bênção que Deus fez um pouco na minha vida. Eu passei quase os meus 30 anos sem o temor de Deus, sem conhecer a Deus, longe desse Deus que Jesus me apresentou. Mas eu caí na real. Um dia passaram para mim a palavra desse Jesus que foi morto, foi crucificado, e eu compreendi e entendi a sua morte e crucificação. Então eu entendi a lei de Deus através da morte de Cristo. Não é o caso que nós os cristãos pode fazer tudo, não.
Nós não conhecemos o pecado se a lei não discerne o adultério. É a lei, então nós também temos regras, nós também temos lei. É a lei que nos mostra o pecado, é a lei quem revela para nós o que é certo e errado. Foi Jesus quem me revelou a lei de Deus no meu coração, que é a lei do amor. Porque o mandamento dele é o mandamento do amor, o ensino dele é o ensino do amor. Ele me salvou a mim, a você, a todos nós que estamos aqui. Ele nos salvou por amor, não foi pela lei. Pela lei nós estávamos condenados, separados de Deus, mas nós somos perdoados por Jesus. Está certo que a partir do momento do nosso batismo, reconciliação com Deus, precisamos deixar as práticas dos gentios, né? Nós não podemos estar nas mesmas situações de como nós andávamos, não. Nós tivemos uma renovação de vida. Nós agora, os cristãos, fomos ensinados por Deus a andar com Deus. Mas existe um povo que está também, Isaías 65, está escrito lá: estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após seus pensamentos. Para quem vocês acham que Deus está falando isso? É Isaías que está falando. Está no livro de Isaías. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após seus pensamentos. É para nós, os gentios convertidos? Não, não é para nós. Todo dia Deus fala: eu estendi a minha mão a esse povo que não aceitou Jesus. Se Jesus viesse hoje, eu acredito, penso eu, que tem alguns que fariam ainda a mesma coisa, crucificaria da mesma forma, da mesma maneira, com tantos sinais de prodígios, maravilhas, que sem Deus o homem é impossível fazer. Jesus fez. Lázaro morto de 4 dias, ele ressuscitou a Lázaro. O cego de nascença, nunca se ouviu falar que Deus abriu um olho de um cego de nascença, nunca se ouviu falar, mas Jesus abriu os olhos do cego de nascença. Jesus é o Salvador da humanidade. Não vai haver outro Jesus, não vai se encontrar outro Jesus para a salvação da humanidade. É esse que é o Salvador da humanidade, é esse que morreu em Jerusalém, é esse que foi crucificado, é esse que é o Salvador da humanidade. Queira você ou não, esse que foi crucificado, como foi já dito aqui hoje, em breve ele irá. Em breve virá sobre as nuvens do céu, e todo o olho verá, grandes e pequenos. Como diz o Evangelho, até mesmo os que o traspassaram com aquela lança, com os pregos, com a coroa de espinho, até mesmo os que o traspassaram, furaram ele, até mesmo esses que furaram as mãos, os pés, a barriga. A mensagem fosse do Senhor aqui hoje, e eu creio que Deus pôs esta palavra no meu coração para me levar para o povo de Israel, em nome de Jesus, principalmente para os ortodoxos. Essa mensagem que o Pai, que Deus pôs no meu coração, Deus possa abençoar vocês e todos nós possamos crescer em graça e em conhecimento para instruir o povo de Deus. Amém? Que a paz esteja com vocês.